Quando falamos em Pelourinho, as pessoas logo se remetem a Salvador. A tentativa de apagar nossa história é tão grande que passa desapercebido que em Rio Grande teve sim um paço municipal de execuções, teve uma forca e teve um pelourinho. E provavelmente grande parte da população passa por ali ao menos uma vez por semana. A forca e o pelourinho ficavam no antigo Largo do Moinho, que depois passou a ser Largo da Caridade, no momento da construção da Santa Casa. E depois passou a ser Praça São José do Norte, ou Pracinha da Santa Casa, como é conhecida. Aquela praça, na realidade, hoje dividida em duas partes, era originalmente uma praça só. Em 1930, com a passagem do bonde, para facilitar esse trânsito do bonde, ela foi fatiada naquelas duas metades. O que traz de curiosidade, e após nós vamos ver no fechamento desse capítulo com o Mauro sobre as disposições filipinas, que foram amplamente aplicadas no Rio Grande e tinham penas no mínimo curiosas. Se sabe que o senhor branco ele poderia dar até 50 chibatadas no seu escravo sem apresentar nenhum motivo. Né? Ele simplesmente hoje acordou de mau humor, o café não estava bom, 50 chibatadas, né? Sem ter que justificar nada. Capoeiristas recebiam 300 chibatadas. Pessoas pegas praticando atos de magia, de feitiçaria, encantamento em cruzeiros, praias, cemitérios e por aí vai. Era pela capital, era a morte. O que tudo isso nos leva a pensar? Que as penas eram aplicadas com dureza, com rigor, para os menos favorecidos, para o negro escravizado, para o pobre da província. Esse sim sentia o rigor da lei. E na província de São Pedro surge um fator curioso, que é o fator do Estado sendo alugado para castigar os negros privados. Como que funcionava isso? Eu posso dar 50 chibatadas no meu negro, ponto. Mas eu não posso matá-lo. Se eu causar a morte desse negro, eu tenho que pagar uma taxa para El Rei por ter matado o meu negro. Uma taxa em dinheiro, em pecúnia. Como que eu driblo isso? Eu contrato o delegado da província para que ele castigue o meu negro, em meu lugar. Caso ele venha matar esse negro, está, no caso, isento a taxa. É coisa pública. Então era usado esse subterfúgio. O negro deixava de cumprir as suas funções como escravizado e eu pagava uma taxinha para o delegado então conduzia ele ao pelourinho para ser castigado. Caso, tivesse como resultado esse óbito, não tinha taxas, não tinha custos para mim como dono. No mínimo, uma forma cruel de eu poder generalizar esse castigo. O processo de prisão nas cadeias da província é algo também bem curioso. Em outro capítulo, a gente citou vagamente, mas vale a pena a gente se ater um pouco mais. Quando havia a denúncia desse negro, no caso escravizado, ou a prisão em flagrante, ele era levado à delegacia que originalmente ficava perto daquela bifurcação ali onde ela ficava próximo da Praça 7, que era o poço também da cidade. Com o final do poço na Praça 7, quando o poço da cidade passou a ser na Tamandaré, a cadeia também se mudou para perto daquela bifurcação entre Luiz Loreia e Marechal. Então, esse negro era levado
a cadeia era tonsurado, a sua cabeça era raspada, e a gente já comentou, mas vai comentar de novo para fixar isso, porque é bem curioso. A princípio se pensava que esse raspar de cabeça, esse tonsurar, era para surto de piolho, né? Para combater o surto. Depois, com a lida dos registros de entrada e saída das cadeias da província, a gente percebe que é um mecanismo muito mais sutil e cruel. É? A Santa Madre Igreja sabia que dentro do ritual de nação africana havia a catulação, ou seja, aqueles que eram sacerdotes tinham a sua cabeça raspada por navalha e catulados, pequenas incisões feitas com a navalha pela cabeça. Essa catulação deixa cicatrizes, que o cabelo tapa. Quando esse negro era preso e era tonsurado, sem cabelo, eu vejo se tem cicatrizes. Se tem cicatrizes, sacerdote. Então ele passa a não ser mais castigado somente por aquele crime que ele me foi, no caso, entregue. Ele é também castigado por ser sacerdote. E aí é pela capital. Segundo as disposições do rei Filipe, a pena é feitiçaria pela capital. Então esse que era o processo de tonsura, para que se fixasse isso, se era um sacerdote ou não. Bom, definido, sacerdote ou não. As ordens terceiras, né, a ordem terceira de São Francisco, em Rio Grande, geralmente, se encarregava de prover uma roupa branca, de tecido chulo, isso de acordo com os textos da época. E escoltava junto com o delegado e a guarda esse preso até o passo do moinho, o Largo das Execuções, onde então, com a presença do público, ele era castigado, queimado, açoitado, enforcado, dependendo do que tivesse sido decretado como pena. E aí a gente tem que linkar isso também com a questão do sepultamento. Esse negro, desde que morto, ele tem que ser sepultado. Né? Onde? No cemitério dos proscritos, num campo não santificado. Né? Como nós vamos ver depois com o Dr. Mauro, a pena era pesada para as famílias que insistissem em promover algum ritual no sepultamento. Então esses corpos dos condenados eram levados depois ao cemitério dos proscritos.